Sabe aquela sensação de que uma tempestade está vindo? E não é só lá fora, é dentro da gente também. Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa letra que fala exatamente sobre isso, sobre essa busca por um lugar seguro quando tudo parece um caos. E é assim, com essa frase, simples, mas que já carrega um peso enorme, que a história começa. A letra não enrola, sabe? Ela já nos joga direto no meio do problema e prepara o terreno para toda a jornada emocional que vem pela frente. Ok, então, que ameaças são essas, afinal? A gente logo percebe que a letra não está falando de um problema só, não. Fica claro desde o começo que a pessoa ali, o eu lírico, está lutando em várias frentes ao mesmo tempo. E é aqui que está o ponto principal. Não é só uma crise. A letra desenha um cenário de um conflito duplo, sabe? É como uma batalha acontecendo em dois lugares diferentes e os dois são super importantes para entender a história. Olha só, de um lado tem a tempestade. Pensa nisso como o caos que vem de fora, sabe? Os problemas da vida que a gente não controla. E do outro lado tem a noite escura, que é a nossa briga interna, o medo, a dúvida, aquela incerteza que bate. E é justamente a mistura dessas duas coisas que torna o desafio tão gigante. Beleza. Diante desse cenário todo, desse desafio duplo, qual é a reação? A letra deixa bem claro que não é sobre sentar e esperar a tempestade passar, não. Muito pelo contrário, a resposta é uma ação imediata, pensada. E essa reação é papum, imediata. E se repete quase como um mantra, né? Eu olho pra ti, eu corro pra ti. Isso aqui é fundamental. Mostra que a fé aqui não é só um sentimento. É uma ação, uma escolha, é movimento. Dá pra gente quebrar essa resposta em dois passos bem simples. O primeiro é olhar. É aquele momento de reconhecer que existe uma ajuda em algum lugar e focar nisso. E o segundo passo é correr, que é literalmente sair do lugar e se mover em direção a esse porto seguro. Certo, mas correr pra onde? É aí que a letra começa a construir uma imagem muito, muito forte de um refúgio. E faz isso usando várias metáforas, uma mais rica que a outra, para falar sobre segurança, sobre proteção. E essa frase aqui, nossa, ela é o coração de toda essa ideia de segurança. É a convicção de que não importa o tamanho da tempestade, sempre vai ter ali uns braços fortes para segurar a onda. Essa é a grande metáfora, a imagem central da proteção que a letra está descrevendo. E a quantidade de metáforas é impressionante, porque não para em braços fortes, não. A letra fala em minha rocha, que dá aquela ideia de firmeza, de algo que não balança, sabe? Fala em meu abrigo, meu forte, que soa como uma proteção completa. E tem também minha torre mais alta, que passa a imagem de um lugar seguro, lá no alto, longe do caos. E para fechar, talvez a mais pessoal de todas, meu amigo. Isso transforma tudo numa relação bem próxima, bem íntima. Mas a letra não para por aí. Não é só sobre a tempestade lá fora. Ela vai mais fundo. Mergulha num conflito que é bem mais pessoal. E vamos combinar, muitas vezes é o mais difícil de todos. A nossa batalha interna. É nesse ponto que a letra admite uma coisa. Às vezes, o maior problema não é o que vem de fora. O pecado, nesse contexto, é apresentado como algo que te cerca, que te deixa sem forças, que te seca, e o mais perigoso de tudo, que pode cegar o coração. E aí a letra lança a pergunta. Uma pergunta que é um verdadeiro ponto de virada nesse conflito interno. O que acontece quando a nossa própria capacidade de enxergar as coisas, de saber o que é certo, fica comprometida? E a resposta que vem é bem profunda. Basicamente, quando os nossos olhos falham, a direção vem de fora, de uma fonte divina. A orientação não depende mais do que a gente acha que está vendo, mas sim da visão desse Senhor. Então, todo esse caminho que a gente viu, a tempestade, a corrida para o abrigo, a luta interna, tudo isso nos leva para a resolução da história. E o final, olha, não é bem o que a gente poderia imaginar. Não é sobre a tempestade acabar. É algo bem mais profundo que isso. O ponto principal é exatamente este. O fim da jornada não é a promessa de que não vai ter mais problema, de um céu sempre azul. Não, é sobre alcançar uma confiança total, absoluta, mesmo com a tempestade rolando lá fora. E no fim, tudo se resume a essa declaração.
simples, direta, que se repete várias vezes na letra, como um mantra. É aqui que está a base de toda a resolução. E essa confiança vai crescendo, vai ganhando força. A repetição do tanto, tanto, não está ali por acaso, sabe? É para reforçar mesmo, para deixar bem claro o tamanho da profundidade e da convicção desse sentimento. E por fim, a letra entrega a base de tudo isso. De onde vem essa confiança toda? Ela não é cega, não é uma ideia solta no ar. Ela está firmemente ancorada numa coisa específica: a crença no teu amor. Resumindo a ópera, então, toda essa história que a gente acompanhou, da tempestade até o abrigo, da escuridão até conseguir enxergar de novo, é, na verdade, uma jornada, uma viagem para sair do medo e chegar numa confiança que não se abala, porque ela está baseada no amor. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar, que vai além da letra em si. Nos momentos de crise, qual é a nossa rocha? Onde a gente encontra o nosso alicerce quando tudo em volta parece que vai desmoronar?